Continuando o nosso programa, e hoje quem nos recebe é o Dr. Gilad, ele que é cirurgião dentista. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Muito obrigada por nos Eu receber. que agradeço. Vamos começar esse bate-papo entendendo quais são as especialidades que a clínica atende? Então, eu sou dentista clínico geral, trabalho já há vários anos aqui na região e atendo adultos, crianças, faço prótese, clareamento, operações, limpezas. Aqui tem profissionais que trabalham para mim, que trabalham com endodontia, tratamento de canal, tratamento de gengiva, cirurgia e minha maior área de atuação é na parte de bruxismo. Atendo muitos pacientes que têm problemas de bruxismo. Ou seja, uma clínica completa, né, doutor? Isso mesmo. Falando em bruxismo, doutor, muitas pessoas nos mandaram um e-mail falando de dores, enxaquecas, muitos sintomas que eles até desconhecem e vão atrás de profissionais que de repente também não conseguem ajudá-los. Sim. Eu queria entender mais sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? Então, o bruxismo é um problema muito comum, que aflige, assim, é frequente acontecer em crianças e em adultos. É um hábito meio nocivo, onde as pessoas apertam e rangem os dentes. E esse hábito pode causar problemas tipo desgaste de dentes, dores na face, dores de cabeça. E às vezes a pessoa sabe que tem bruxismo, às vezes nem sabe, tem as dores e nem sabe qual que é a causa. Mas é uma coisa muito frequente que atinge a população. E eu estou acostumado bastante a tratar dessas pessoas. Então, os principais sintomas quais são? Tem os sintomas dentais, que são basicamente desgaste de dentes. Então, a pessoa aperta, arranja os dentes e os dentes vão gastando. Algumas pessoas, além do desgaste de dentes, também podem ter problemas na face, tipo dores. Dores faciais, dores nas têmporas, na mandíbula, na articulação, dor de cabeça ou na cervical, que muitas vezes é causado por causa do bruxismo. E os pacientes acabam procurando até outros especialistas, né? Como otorrino. Otorrino, bucomaxilo, porque elas não sabem, o neurologista até, porque elas não sabem que muitas vezes o problema é causado por bruxismo. E até poucos dentistas sabem também, né? É um problema que muitos dentistas não prestam muita atenção, então a pessoa fica sem saber o que fazer e por onde ir. Importante saber, então, que tem um profissional especializado para ajudar e fazer o tratamento, né, doutor? Bruxismo não é uma especialidade, mas eu estou acostumado já a tratar desses pacientes com bruxismo já há uns 10 anos. Eu acho bacana tratar e é uma coisa que os tratamentos que eu faço geralmente ajudam bastante os pacientes de uma maneira simples. Então, eu acho legal falar sobre isso porque muito pouca gente conhece. Sim. E como que é o tratamento, doutor? E quais são as novidades que o doutor traz? Que eu sei que o doutor vive estudando, buscando informação, tecnologia, para ajudar aí os pacientes. Primeiro, precisa fazer um diagnóstico e diagnosticar que a pessoa realmente está com bruxismo, né? Então, com um exame clínico e um bate-papo com a pessoa, geralmente dá para se fazer esse diagnóstico. O bruxismo, ele pode ser... A pessoa pode apertar e ranger os dentes durante o dia ou até durante a noite, ou ambos, né? Durante o dia ela pode ter mais consciência do problema, durante a noite às vezes ela não consegue, nem sabe o que está acontecendo, né? E os mecanismos que causam o bruxismo estão um pouco separados. A gente não sabia muito sobre as causas do bruxismo, mas hoje em dia a gente sabe que o bruxismo diurno está realmente mais relacionado com a tensão da pessoa e o bruxismo noturno está relacionado provavelmente com alguns aspectos da fisiologia do sono. Então, é importante saber as causas para se buscar um tratamento mais específico. Adequado, né? Mas até, assim, hoje em dia não existe um tratamento que cesse o bruxismo, que cure o bruxismo. Então, todos os tratamentos que existem até hoje são focados no controle dos efeitos causados já é pelo muito, bruxismo. né? Já ajuda muito esse paciente. Já ajuda muito, exatamente. Né? Então, em geral, os tratamentos são na base de uma placa de mordida, ou de fisioterapia, acupuntura, ou qualquer coisa que cause o relaxamento muscular. E eu, com os meus pacientes, costumo tratar, geralmente, com uma placa de mordida diferente, pouco conhecida aqui no Brasil, que se chama placa NTI. Essa placa é mais confortável de ser usada, porque a placa tradicional de bruxismo,
é muito desconfortável. É uma coisa grande, em forma de U, que cobre todos os dentes. É uma coisa bastante desconfortável de ser usada. Ela protege os dentes de desgaste, mas ela não causa relaxamento da musculatura. E essa plaquinha que eu vou mostrar para vocês depois, que chama plaquinha NTI... Inclusive eu vou fazer aqui o teste dessa plaquinha, né, doutor? Eu vou mostrar para você depois como ela funciona. É uma placa que, além de proteger os dentes, ela causa um relaxamento muscular bem bacana. E nos últimos anos também apareceu uma terapia que eu achei interessante, que é a terapia com a proteína botulínica, que ela causa um efeito farmacológico nos músculos, causando também o relaxamento desses músculos. É um efeito que dura alguns meses, depois infelizmente passa. Quantos meses assim em média? Varia um pouco de pessoa para pessoa, mas a média é por volta de 5 meses. Né? Para algumas pessoas que apertam muitos dentes durante o dia de uma maneira incontrolável, é uma das melhores soluções, porque a pessoa vai continuar apertando os dentes, mas com muito menos força. Então, se a pessoa tem sintomas causados por essa força excessiva que ela faz, a proteína botulínica ajuda bastante. Nossa, que ótimo, excelente, doutor. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e nós vamos continuar aqui para falar mais com o doutor Gilad no nosso programa. Continue conosco. E como prometido, quem continua ao meu lado é o doutor Gilad. Doutor, muito obrigada por permanecer aqui conosco no nosso programa. Ok. Agora vamos falar sobre o clareamento, doutor? Vamos. Como que é realizado o clareamento? Olha, eu acho o clareamento um procedimento muito legal de fazer no consultório, mas eu percebi que alguns pacientes, justo os que mais precisavam de clareamento, que são os pacientes que têm os dentes mais escuros, manchados por tetraciclina, uma cor muito forte, esses são os pacientes que mais tinham dificuldade em fazer clareamento. Então eu fui estudar um pouco esse assunto e eu descobri nos Estados Unidos uma técnica que se chama Deep Bleaching, clareamento profundo, que funciona para esses pacientes que têm os dentes muito escuros. Essa técnica consiste em clarear os dentes, é uma mistura entre a técnica de clareamento caseiro, que é feito com moldeira e o gel que a pessoa faz em casa, com o clareamento de consultório à base de laser. É uma mistura dessa técnica. E com essa técnica, esses pacientes que têm os dentes muito escuros, que eram desencorajados até por dentistas a fazer clareamento, porque os dentistas acham que não funciona muito bem o clareamento com eles, e eu consigo resultados bastante bacanas para esses pacientes também. Que bacana, doutor. Então tem que ter uma indicação realmente para esses pacientes. Eu procurar o profissional e quando eu vejo que é um dente mais difícil de ser clareado, porque quando o dente é mais claro, muitas técnicas funcionam. Técnicas de clareamento caseiro ou técnicas de clareamento em consultório. Para esses pacientes que têm os dentes mais claros, tudo funciona. Mas para os pacientes que têm os dentes mais escuros, precisa ser uma técnica mais específica que mistura essas duas técnicas de caseiro e consultório. Entendi. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até o nosso próximo encontro. Okay. Conversei agora com o Dr. Gilad, sempre trazendo novidades aqui para o nosso programa. Para saber mais a respeito do trabalho dele, você pode acessar o site que você acompanha na sua legenda. Continue conosco. A dica de saúde hoje é como fazer a raspagem da língua. Raspagem da língua é uma coisa muito importante de fazer pelo menos uma vez por dia, de preferência antes de dormir. É muito importante para evitar de ter mau cheiro na boca e várias doenças sistêmicas no corpo. Bota um pouquinho a língua para frente e eu vou te mostrar como é que faz. Ó. Bota aqui e dá umas esfregadinhas com força. Nessa parte aqui, com força não, rapidinho desse lado. Aí vai sair uma gosma. Essa gosma aqui precisa ser limpa. Depois do outro lado. A gente precisa tirar essa coisa branca que sai da língua. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Essa parte branquinha que está saindo? É isso que precisa ser limpo.